muito bem-vindos! Você está conosco no Festival Virtual Apaixonados por Cultura, um evento muito especial. Em nosso canal, você poderá acompanhar toda a programação. Serão 9 dias de atividades feitas com muito carinho por uma equipe dedicada. Todos os dias, teremos uma oficina de saberes às 15 horas, uma apresentação artística às 18 horas e às 20 horas teremos um bate-papo. Tudo isto com companhias e profissionais de diversas áreas e segmentos culturais. Curta, comente e compartilhe esta iniciativa. Boa noite! Estamos novamente aí com uma convidada do nosso bate-papo, Reni Trombi. Tudo bom, Reni? Boa noite, Gláucia. Que delícia estar aqui nesse bate-papo para a gente falar de coisas assim tão importantes e urgentes. É um prazer. Quero primeiramente parabenizar você, toda a sua equipe pelo Festival Virtual do Apaixonados por Cultura, esse festival tão urgente. Muito obrigada pelo convite, sou muito grata, e obrigada a todos vocês que estão aqui para a gente bater esse papo juntos. É isso aí, obrigada. Então, iniciando mais uma atividade de bate-papo, o nosso Festival Virtual Apaixonados por Cultura. Vamos falar um pouquinho do histórico da Reni. Reni Trombi é pedagoga, especialista em educação especial, arte educadora, professora de teatro há 20 anos, atriz profissional, iluminadora profissional, radialista, escreveu e dirigiu mais de 7 espetáculos com 200 alunos deficientes, que estavam em cena, né? Em cena, Gláucia. É mãe da Liz, de 5 anos. Sim. Aí, legal. Reni, vamos lá. Qual a sua formação para trabalhar em teatro com pessoas com deficiência e qual a sua maior dificuldade nesse processo? Bom, vamos lá. Eu quero, antes de responder essa pergunta, eu vou dar um gancho de como eu comecei a fazer teatro, tá? Para chegar até aí. Eu comecei a fazer teatro num projeto social em Jacareí, que é a cidade de onde eu nasci. E aí, mais uma família que é mãe com muitos filhos, e de manhã eu ia na escola e à tarde eu ia nesse projeto. Uhum. Lá tinha um professor, que era o coordenador, que ele mostrava para a gente as diversas formas de cultura, coisas que estamos vendo aqui no Festival da APAI, né? Que temos um leque imenso de expressões culturais. Lá, então, eu tive o primeiro contato com teatro, e foi algo que me tocou muito, muito. E eu falei para ele, eu quero trabalhar com teatro, eu quero ser professora de teatro. Como eu posso fazer isso, né? Fui pensando, fui crescendo, fui para cursos de teatro que a prefeitura ofereceu, fui fazendo cursos paralelos, e aí eu falei assim, nossa, eu acho que para ser professora eu preciso ter uma formação. E aí você leu aí as diversas formações. Fui fazer pedagogia, fui estudar pedagogia para entender como funciona esse universo da educação. Na escola, na faculdade de pedagogia, que eu fiz em Monte Aprazível, eu comecei, a faculdade sabia que eu vinha do teatro, nisso eu já tinha ingressado em alguns cursos, em alguns grupos, companhias, e aí eu comecei a dar algumas oficinas de teatro para os professores, e a maioria tinha algumas dificuldades por não ter tido nunca o contato com essa arte. E aí eu falei, nossa, imagina se a gente conseguisse expandir, se eu conseguisse, como educadora, expandir para pessoas realmente que têm deficiência, né? As pessoas com deficiência. Então, depois do meu curso de pedagogia, eu já comecei a dar aula, eu dava aula de teatro em núcleos aqui em São José do Rio Preto, mas aí eu fui estudar psicopedagogia e educação inclusiva. Devido a isso, muito bom, porque
Gláucia, você é educadora e você sabe que uma coisa vai puxando a outra, Sim. né? Quando você quer direcionar as suas aulas, os seus estudos, você tem que ir agregando estudo em cima do que você quer dar aula. E aí, uma grande amiga minha, maravilhosa educadora de Rio Preto, a Thelminha, me convidou, na época, para um projeto que era do Centro Dia na Renascer, que a Renascer é uma, assim como a PAI, né, é escola própria para trabalhar com deficientes e que todos os profissionais ali são capacitados, né? E eu topei esse desafio. Aí eu chego na resposta da primeira questão do nosso bate-papo. Qual a grande dificuldade? Poucos livros. Isso era 2010, não tinha livros, não tinha muitos autores que pesquisavam sobre isso. Então, eu falei, legal, top. Fui atrás de autores. Você encontrava teatro em sala de aula, teatro na escola, jogos teatrais, você encontra vários materiais, muitos, riquíssimos, muitos autores de qualidade falando sobre teatro, mas teatro inclusivo, teatro para deficientes, eu não encontrei. Encontrei pouquíssimos, raros. E aí, o que eu comecei a fazer? No primeiro ano, eu tive muita dificuldade para entender essa transição de um teatro para alunos ditos normais para teatros com deficientes, porque o tempo é outro, o ritmo é outro, a improvisação, né? Lidar com a improvisação é difícil, eles lidam com coisas muito palpáveis. Sim. E para eu entender esse processo, eu fui criando uma metodologia meio que própria para suprir uma necessidade que eu tinha. Então, o curso de pós que eu fiz de especialização foram 600 horas, né, para a educação inclusiva, foi algo que me ajudou muito, porque eu comecei a ter ali professores que já eram especialistas na área, que eu fui trocando ideias de como funciona o tempo, o ritmo, o pensamento, né? Perceber a movimentação, que é totalmente diferente da nossa movimentação, de um aluno que se encontra numa cadeira de rodas. Como que ele traz para o corpo essa expressão que para a gente é algo meio que natural, mas como eu consigo ensinar, orientar um aluno cadeirante, né? Para ir para o palco e se expressar. Então, tudo isso, para mim, foi um processo, assim, principalmente no primeiro ano, de muito aprendizado. E vou te falar, eles que me trouxeram muitas respostas, os próprios alunos, sabe? Você trabalha com crianças com deficiência, pessoas com deficiência, você sabe, muito eles trazem, porque eles também têm a necessidade de pessoas. Por isso que eu falo que o Festival Apaixonados por Cultura é urgente, porque eles estão aí, eles estão sedentos, eles querem, sabe? E ainda é um tabu muito grande a gente falar sobre isso, a gente apresentar. Porque onde estão essas pessoas? Muitos não saem pela dificuldade de mobilidade, pela aceitação, que ainda há muito preconceito. Então, quando você vai trabalhar, você vai se dedicar a essas pessoas de uma forma institucional, de uma forma educacional, você encontra muita dificuldade. Como os outros amigos meus que já passaram por aqui, que vão passar por esse festival maravilhoso. Sabe, o Amaury é um que eu tive contato direto, maravilhoso, trabalhando a arte da capoeira, e eu percebia. Então, eu também aprendi muito com esses profissionais. Aprendi muito com o Amaury, como ele trabalhava o corpo, como ele trabalhava o cadeirante, porque é uma rede que tem que se formar mesmo. Sim, sim. Não é, Gláucia? Com certeza. E aí, para a gente poder se reconhecer também, eu acho que uma grande oportunidade do festival é nós termos uma vitrine de pessoas que estão dedicadas e voltadas para esse público, né? Que Sim. precisa ser fomentado, precisa ser visto e precisa ser protagonizado, assim. Precisamos trazer essas pessoas para o protagonismo cultural. Sim, para o protagonismo. Colocá-los como representantes. Agentes
de representação. Ine, e qual você acha que são as contribuições do teatro, especificamente da arte da expressão cênica, para essas pessoas? Ai, Glaucio, eu acho que já pegou o gancho do que a gente estava falando, principalmente Sim, esse protagonismo, sabe? sim. Eu montei, escrevi e dirigi 8 espetáculos na Associação Renascer, com Uhum. 200 alunos em cena. Aí já começa o Uau! protagonismo. O protagonismo. Porque aí, quem não conhece, quem não convive, vai lá e fala 200? Mas tem 200 pessoas com deficiência? Tem Muito muito mais, mais. muito. Muito mais. Tem muitas escolas trabalhando. A PAI é maravilhosa no trabalho artístico. A gente fazia muita ponte, a gente ia lá, apresentava, a PAI ia lá na Renascer, a gente fazia esse link. Não só a PAI, não só... Temos ótimas escolas da prefeitura, o SEMA que trabalha, sabe? O CIEC que trabalha com altas habilidades. Então, principalmente esse protagonismo, é você dar oportunidade, objetivar uma oportunidade para esse aluno, para esse ser individual de estar em cena e poder falar e poder mostrar com a sua deficiência, lembrando que tem muito mais habilidades que deficiência. Sim, Ele não sabe fazer uma coisa, ele não tem habilidade para uma dança, mas ele tem uma habilidade para um canto, ele tem uma habilidade para uma expressão. Eu tive alunas maravilhosas, eu digo alunas porque eram todas cadeirantes mulheres, que dançavam, que se expressavam por meio da dança, porque não tinha fala. Mas aquela dança, aquela música, aquele texto que vinha, conseguia ter uma expressão forte, uma expressão marcante, que emocionava, e cadeirante. Então, entrava ali, rodando a sua cadeira, né, manuseando a sua cadeira, e mostrava ali para um palco de Paulo Moura, com mais de 1.000 espectadores, o seu protagonismo, a sua voz. Então, o teatro, além de se trabalhar todos esses elementos que a gente sabe, né? Essa questão da autoestima, essa questão do improviso, da criatividade, colocar em tona aquilo que você tem dentro de si, muitas vezes você não consegue se expressar, esse protagonismo é algo que a gente precisa muito trabalhar, porque as pessoas com deficiência são muito excluídas, sabe? Então, quando você dá voz, quando você leva um grupo para se apresentar, seja nos palcos, seja nas ruas, seja nos shoppings, que muitos shoppings têm a semana dos deficientes, que tem esse trabalho, que as pessoas vão e falam, nossa, invade um espaço que não seria próprio para ele, pela sociedade, sabe? Você consegue mostrar o protagonismo, sabe? E aí isso não só afeta o aluno, isso afeta toda a família. sim. Essa rede de apoio do aluno, né, Gláucia? Sim. E a autoestima deles deve também subir muito, o empoderamento, a autoaceitação, né? Sim. Envolve uma gama de questões, e dentro disso também, eu queria saber como é o processo deles estarem ensaiando até o dia da apresentação. Como acontece esse passo a passo? Isso é facilmente dirigido ou não? Quais as dificuldades? Ai, Glaucinha. Bom, vamos lá. É o seguinte, né? Eu vou contar um pouco do meu processo, né? Nesses 9 anos de trabalho diretos, porque o que aconteceu? Eu também dei aula na prefeitura, onde a gente tinha a inclusão, né? Tinha uma sala dita normal com 3, 4 inclusões, que também é algo bem difícil, porque precisa ter a aceitação do grupo, o grupo precisa acolher, né? Fazer esse trabalho de acolhimento. Sim. Mas vamos lá, os primeiros passos são os normais, a gente vai reconhecer a turma que a gente está. Você reconhece a turma, você faz aqueles jogos de sensibilização, de socialização,
e vai conhecendo. No meu caso, eu sempre tenho um caderninho ali, né? Vou Uhum. anotando. Por quê? Porque tem um aluno que ele é cadeirante, mas ele ama dançar, ama se expressar. Em compensação, tem um andante que não gosta, não Sim. quer estar ali presente, né? Sabendo que o teatro é uma arte que engloba aí não só os atores, né? Porque tem os técnicos na apresentação, tem o Contra-regras. apoio, bom, enfim, a Sim. gente sabe. Porque também eu tenho a experiência de muitos alunos que não entraram em cena, fizeram a parte técnica, contra-regragem, fizeram a técnica de som, de luz, que a gente vai também ensaiando e treinando durante o ano. Então, eu mapeio a turma, mapeio, dou lá um mês, enfim, para mapear e entender como essa turma vai funcionar. Sim. Depois eu começo com os exercícios de teatro, só que a gente dá uma adaptação, né? Porque a turma é uma turma mista, né? É uma turma com deficientes, com vários graus, níveis, né? E tem também os físicos, tem os deficientes físicos, intelectuais, enfim. E aí você também vai notando, nesse momento, o que agrada e o que não agrada. De repente, o exercício coletivo agrada a uns, não agrada a outros, os outros não conseguem muito se envolver. Aí desenvolve umas propostas individuais, onde determinados alunos se sentem mais à vontade. Tudo isso eu vou anotando. Por quê? Porque até hoje, todos os espetáculos que eu montei foram os que eu escrevi, justamente dessa investigação. Uhum. Para quê? Para eu poder dar voz a cada um deles. Sim. Até hoje, o que eu penso, se eu pego um espetáculo pronto, eu vou meio que taxar o que cada um tem que fazer. Ó, você é tal personagem, você vai fazer tal coisa. Quando eu começo a fazer essas anotações individuais e crio esse texto por meio de tudo que eles me trazem, eu gero mais um protagonismo. Então, muitas falas são falas reais, cenas que eles criaram num exercício, numa improvisação. Músicas são músicas que tocam, né? A trilha são trilhas que tocam, em algum momento tocou numa aula, ou professor, eu gosto de tal música. Então eu falo, vamos colocar para a gente sentir. E aí você vê que aquela música tocou de uma forma diferente. Então, tudo isso eu vou estruturando durante o semestre, o primeiro semestre, a princípio. Sim. Aí, depois desse primeiro semestre, no segundo semestre, geralmente as apresentações estão no final do ano, né? Eu já vou direcionando para a cena. Aí eu paro. Aí não é fácil, né? Porque criar espetáculo, enfim, é bem difícil. É um processo que eu demoro muito, que eu sinto muito. Só que, em compensação, é um projeto que é um processo que já vem se maturando desde o início do ano, porque às vezes a pessoa fala: nossa, como assim você criou isso da noite para o dia? Teve uma, né? Uma luz. Mas você é artista, Glaucia, você sabe, e todos os nossos amigos artistas que estão aqui com a gente, que nada é de um dia para o outro. Você vem maturando a ideia. Você vem maturando, é uma xícara que te traz. Você está tomando café, olha, tem um desenho aqui que me inspira. Então, você vai maturando. Aí, no segundo semestre, eu já começo mesmo, propriamente, direcionar para a apresentação. Uhum. Porque, assim, e uma dificuldade minha é que as coisas não podem ser mudadas muito de última hora. Pelo menos com a minha experiência, sabe? Sim. Então, você criou aquela cena, até o grupo conseguir entender, digerir, ensaiar, demora um tempo. Então, não é assim, tipo, gente, eu não gostei dessa cena depois de 2 meses e falar, vamos mudar. Então, as coisas têm que ser muito também, para quem está orientando, para quem está sendo esse orientador, esse professor, ele precisa estar mais madura, sabe? Sim, sim. Porque esse tempo é diferente, né? Sim. Não dá para a gente falar, olha, eu quero de outro jeito, porque esse não funcionou. Então, esse tempo de
memorização, esse tempo de entendimento é diferente. Ah, Então, aí vai acontecendo, né? Enfim, aí tem aluno que já fala, professora, eu não quero isso, não quero aparecer, não quero estar em cena, tudo bem. Aí a gente já vai direcionando para essas outras artes, né? É um aluno que desenha bem, ele vai ficar no figurino, é um aluno que pode ajudar na maquiagem, é um aluno que vai para o som, é um aluno que vai para a luz, é um aluno que vai para a contra-regragem, enfim. A gente sabe que um espetáculo, ainda mais você imagina, com 200 alunos, o tanto de pessoas por trás, né? uau, é mesmo? Que Sim. precisa ter uma estrutura grande. E aí, assim, vai se dando, sabe? E eu vou dando esse protagonismo, buscando o que cada um tem de melhor mesmo, que são muitos. E aí você pega aquela pincelada, esse é bom e tal, e traz. E aí, Gláucia, para isso também, o meu trabalho não é solitário, é um trabalho que depende de muitas pessoas, muitos professores. Geralmente, os espetáculos que a gente apresentava, tinham inserções musicais, então tinha o professor de música envolvido, de artes, maquiagem, a maquiagem que a gente sabe que é diferenciada. Para um síndrome de Down, a gente estuda a maquiagem, né? Porque o rosto tem linhas diferenciadas. Então, tudo isso a gente precisa estar estudando antes. Nada pode ser em cima da hora, Sim, sim. sabe? É um processo que realmente leva aquele ano todo, e principalmente o segundo semestre ali, que precisa ser olhado com carinho, cada detalhe, com atenção e particularidade. Eu acho que daí a gente já começa a dar o protagonismo para esse aluno, entendeu? Para ele entender todo o processo que ele está inserido e se ele está confortável, né? A gente sempre tem que olhar o aluno, ele está confortável, está feliz, né? Esse diálogo, é isso, você está bem? Porque aí isso pula, né? Isso salta do palco aos olhares de todos o público ali presente. Fantástico. Ô, Reni, a escolha do roteiro e do texto, como ela acontece no seu trabalho? Então, como eu já disse, né? A gente não, eu não trabalho com texto pronto. Então, como que é a escolha? Vamos lá, a gente senta e bate um papo, né? O que a gente gostaria de falar esse ano? O que a gente pode falar? Vem sonhos, já fiz espetáculos sobre sonhos, já fiz espetáculos sobre onde o céu encontra a terra, sabe? Um aluno veio, professor, mas onde o céu encontra a terra? Tem um fim? Eu falei, nossa, é interessante. Se a gente conversasse sobre isso, se a gente criasse em cima disso. E aí, né? E aí você vai trabalhando aí, eu, no meu caso, como escritora, né? Não sou autora, não sou escritora, eu sou uma pesquisadora e vou pesquisando. Utilizei muito e utilizo muito Rubem Alves, poético, que eu gosto muito. Então, me inspira muito, né? E aí eu vou criando esse roteiro, sempre pensando nessa particularidade mesmo, né? Um aluno que não quer, não fala, não quer falar, como que ele pode se expressar? Né? Será que é só a fala que é o meio de expressão? Não, a gente tem o corpo, a gente tem o olhar, a gente tem uma passagem de cena onde ele vai evoluindo. Eu vou só colocar uma experiência que eu tive. Sim. De um espetáculo esse onde o céu encontra a terra. Foi um espetáculo muito bonito, muito lindo, muito emocionante, que na verdade foi o último que eu fiz, que foi em 2019. Eu coloquei uma cena onde uma aluna ela evoluía a uma gravidez e nasceria esse personagem. Então, a cena era uma música de fundo, essa atriz entrava, dava uma volta, aí saía, entrava com a barriga ia crescendo, aí entravam umas fadas, fechavam
ela, quando abria, ela já estava com esse bebê na mão. Sim. E foi muito lindo, porque esse bebê era um dos bebês da escola, né? Então, ela trazia esse bebê, de repente ela colocava esse bebê no chão, esse bebê já entrava um outro aluninho engatinhando para trabalhar com essa questão da evolução, né? Do nascimento, engatinhava, e esse aluno começava a andar, entrava outro, né? A gente trabalhava num círculo, entrava um outro que engatinhava, e o último era um que entrava com uma bicicleta, pedalando num círculo. E, no final, essa bicicleta, eu consegui 2 bicicletas verdes, impressionante. Uma bicicletinha verde pequenininho, e entrava já o maior, com uma bicicleta verde maior, fazendo esse giro da evolução. Foi uma cena que durou, acho que 7 minutos. Só essa cena de transformação, com uma música maravilhosa ao fundo, mas foi tão impactante que no ensaio a gente chorava. Porque quem nunca passou por uma relação de crescimento? Nós somos. Sim. Nós fomos bebês, nós engatinhamos, enfim, nós crescemos, né? Então, foi uma cena assim, muito linda. E quando acabou essa cena, era um silêncio tão grande no público, no teatro, olha, até me arrepia. Porque foi assim, foi um momento que eu falo, foi um momento divino, sabe? Sim. Que eu, como diretor, olhava e falava, gente, eu fiz isso? Eu propus isso? A gente sabe que não, né? A gente sabe que foram os deuses do teatro que trabalharam, que foram os alunos que propuseram, né, estar em cena, essas famílias que acreditam, porque também a gente não pode esquecer que nesse processo tem as famílias por trás, né? Essas famílias que levam seus alunos, que incentivam, porque a gente sabe que tem momentos que a gente não quer fazer, tem momentos que os alunos não querem. Ai, aula de teatro, ai, ensaio de novo, professora! Quantas vezes eu já não ouvi? Ah, mas de novo ensaio! Aí eu falo, gente, a gente tem que ensaiar para a gente conseguir apresentar, porque tudo que a gente ensaia, a gente faz no espetáculo, então tem que fazer direitinho no ensaio, né? Porque se você faz gracinha durante o ensaio, vai chegar na apresentação, o seu corpo, o seu cérebro já está pronto para fazer as gracinhas, né? Então, e aí essas famílias incentivando, sabe? Essas famílias, as famílias dos nossos alunos com deficiência, sofrem muito, porque sofrem muita exclusão. Muitos relatos de famílias que, quando o filho nasce, muitas pessoas se afastam. Uhum. Ah, porque não dá para sair mais, porque não dá para eu levar, porque não tem comportamento. E também esse trabalho, qualquer professor que trabalha com arte tem essa sensibilidade, porque a arte ela traz essa sensibilidade. Sim. E você também tem que incluir essas famílias. E quando você está criando um espetáculo ou trabalhando qualquer outra arte, você mostra um resultado palpável. Uhum. Né? Você mostra, e isso inclui, isso acolhe essas famílias. E essa relação do professor com a família é muito importante. Eu falo sempre, eu agradeço sempre a confiança, de confiar. Você é mãe, Glaucia, como tantas outras mães que estão aqui assistindo a gente, pais. Você entregar teu filho para um professor é um ato de extrema confiança, seja que idade for, não é? E aí você, como professor, recebendo essa criança, olha o tamanho da sua responsabilidade. Então, eu penso muito nisso. Eu, como mãe, eu, como professora, eu penso muito nisso. E na hora que essa família, no caso, no dia da apresentação, entrega teu filho 9 horas da manhã para pegar 7 horas, 8 horas da noite, porque sabe que ele vai estar ali ensaiando, sendo cuidado, alimentado, sabe? É extrema confiança. E aí, quando você consegue apresentar, porque assim, o resultado, que bom que o resultado foi maravilhoso, mas tudo bem se não fosse. Sim. É todo um processo, é todo um ano de trabalho, sim, é todo um ano de dedicação. É claro que a gente quer que seja lindo, a gente deseja que seja maravilhoso, porque, claro, você quer apresentar algo de qualidade,
Mas o resultado, ele só se justifica se tiver um bom processo, onde esses alunos foram incluídos, foram ouvidos e foram respeitados. Onde esse protagonismo, porque o protagonismo não é só em cena, é o protagonismo na aula. E nós, como educadores, a gente sabe o quanto é difícil estarmos também todas as aulas inteiros ali. Então, é um processo de troca que vai durante todo o ano. Esse resultado, na verdade, é uma celebração, que a gente gosta tanto de celebrar, que tem que celebrar essa vida, esse processo, o estarmos vivos, ainda mais nesse momento que a gente está passando, é uma celebração. Então, é um momento de troca, onde você está ali se doando e as famílias estão ali para receber. Acho que é isso. Acho que é isso. Eu vou estendendo, né? Ótimo. Você acha mesmo, então, que o teatro é um palco de inclusão? Ai, Gláucia, acredito que seja muito. Assim, eu acredito que seja pela transformação que o palco fez em minha vida. Eu também fui incluída, porque quando a gente fala em inclusão também, é uma inclusão geral. Eu venho de uma família de 7 filhos, uma família de periferia, onde eu me senti valorizada foi nos palcos, né? Onde eu me senti protagonista. E essa oportunidade que esse professor me trouxe, me deu, de falar, vamos fazer aula de teatro, eu lembro que foi Chapeuzinho Vermelho, a primeiro espetáculo que eu fiz, e eu senti algo diferente dentro de mim. Eu tinha 14, eu tinha 12 anos, aí eu falei, gente, eu quero isso, eu quero poder levar isso para as pessoas e depois isso para as pessoas com deficiência, para que todos tenham essa oportunidade de sentir esse protagonismo, sabe? Dentro de si. E o palco, ele é mágico, ele é um espaço sagrado mesmo. Espaço sagrado. E esse espaço onde a gente se sente protagonista, né? E o teatro, para mim, que segui esse caminho do teatro, porque teve um momento que eu estava entre o teatro e a dança. Aí eu precisei fazer uma escolha, porque eu não estava conseguindo me dedicar aos dois. E aí eu escolhi o teatro como o meu meio de proporcionar, de dizer, de falar. Mas eu digo, como todas as artes, todas. A gente está aqui nesse festival maravilhoso, vendo percebendo todas as possíveis formas de se expressão, de protagonismo, né? E o palco passa por aí, porque o palco, a gente fala palco, mas não só pensando num palco de teatro convencional. Sim. O livro é um palco onde você dá protagonismo. Você deu protagonismo a Paulo Freire para crianças num livro. Você trouxe. A tela é um palco. Né? As ruas são diversos palcos. O teatro físico é um palco. E, para mim, o teatro como arte, o teatro como um caminho, é esse palco onde dá esse protagonismo, sabe? E o que eu mais gosto, que eu mais acredito, é dessa junção das artes, sabe? A que a gente pôde ver aqui no festival, estamos vendo aqui nos bate-papos, nas diversas... A Teca veio com palhaço, sabe? O que a gente pode ver é que as artes, elas estão todas interligadas. Quando eu utilizo o teatro, quando eu apresento um espetáculo de teatro, eu tenho música, eu tenho corpo, eu tenho expressão, eu tenho dança, eu tenho telas, eu tenho figurinos, eu tenho tudo, é completo, a música é igual, tudo, sabe? Então, essa junção, essa multiplicidade das coisas, sabe? É um livro que eu leio, é uma contação de histórias que eu faço. Eu dou protagonismo a vozes de mulheres, de deficientes, de pessoas excluídas, que, infelizmente, a gente encontra demais. Mas que eu acredito que estamos conversando aqui. Temos festivais que falem sobre isso,
pessoas que levam essas discussões em escolas, enfim, em todos os espaços públicos, em shoppings, a gente vai conseguindo subir cada degrau, sabe, Gláucia? Porque, assim, como eu te falei quando você me fez esse convite, é um festival potente, é um festival urgente, é urgente discutir. E eu sei que não é fácil, porque encontram-se muitas barreiras. Encontra barreira, você não encontra ainda muitos profissionais que levantam essa causa. Por quê? Porque, assim, é difícil. É de passo a passo. O resultado ele vem lentamente. Para nós que estamos inserindo, a gente sabe que um passo é muito grande, mas, às vezes, nem todos que estão assistindo vê um passo como esse passo tão grande assim, sabe? Sim, sim. Então, depois dos espetáculos, eu gosto muito de conversar, de bater um papo, para que as pessoas entendam mesmo. Nossa, mas esse aluno entrou, só fez isso. Esse só fez isso. Gente, quantas barreiras a gente não conseguiu quebrar? Quantos limites a gente venceu para ele estar ali, sabe? Quanta história de vida você ouve que, de repente, chega num momento, o aluno não pôde ir porque ele não tinha um carro adaptado para levar, porque não tinha como levar a sua cadeira de rodas. É muito triste, professora, eu não fui porque eu não tinha dinheiro para ir. Enfim, a gente sabe que não é só a questão da mobilidade, a questão financeira, sabe? Então, a gente enfrenta tudo isso no dia a dia. Por isso que eu falo que é uma celebração, que esse palco, ele é mesmo, ele dá esse protagonismo, sabe? O festival virtual da PAI, por que virtual? Achei maravilhoso, porque pode chegar por meio de celular, ele pode chegar por meio, sabe, de links que você vai divulgando e vai chegando para os alunos. O professor pode pegar o festival arquivado e colocar lá numa sala de aula e falar, olha, vamos ouvir, vamos entender. Eu acho que, assim, a pandemia, ela, claro, nos fez ficar muito tristes por milhões de fatos, mas ela trouxe essa virtualidade que talvez a gente ainda não tinha com tanta força, onde a gente pode conversar, e isso vai ficar arquivado, isso vai poder ser utilizado para o material, sabe, futuramente. Quem pesquisar lá, vamos pesquisar sobre a PAI, vai sair o Festival Virtual da PAI. Quando a gente pesquisar sobre arte, vai estar o festival lá, sabe? Então, a gente também precisa entender que tudo é material de estudo para quem está buscando, né? Quando eu comecei a pesquisar e continuo pesquisando muito sobre artes para deficientes, a internet ajuda demais. Você vai vendo, é um vídeo de uma dança inclusiva, é um vídeo de um cadeirante que você olha, você vai se inspirando, né? Eu tenho alguns materiais, não tenho muitos também, mas na página da Associação Renascer tenho alguns vídeos no YouTube dos nossos espetáculos, né? Mas, assim, a gente vai vendo o quanto essa troca é importante. Sim. Né? Esse bate-papos. Eu tenho acompanhado o festival que começou, né? E tenho divulgado nas minhas redes também, e alguns amigos têm conseguido assistir, e o quanto é importante, porque é uma busca que não para. Sim. É um bate-papo, você vai ouvindo uma dificuldade aqui, como foi sanada, uma ideia aqui, aí você vai vendo um Alex Duarte com música, como isso transforma, sabe? Como eu já citei o Amaury, eu vi Thaís, maravilhosa, de dança, um bate, sabe? Assim, você vai ouvindo, porque às vezes a gente está tão na correria do dia a dia, que você não sabe, você não consegue ter a dimensão do que todos têm feito. Feitos. E aí você vê o quanto todos estão ali. É aquilo que você falou, essa rede. Às vezes a gente não está tão junto, mas a gente está energeticamente trabalhando. E isso vai fazendo resultado, sabe? Um aqui, outro ali, fala, conheço, já vi, e aí isso vai se tornando uma energia que vai transformando, sabe? Vai acolhendo, vai dando protagonismo. E agora está eternizado, né?
Reni. Aplausos para a atriz arte educadora. Quero muito agradecer a sua presença conosco. É um bate-papo de grande necessidade. Eu acho que vai ter uma ótima repercussão. Isso aqui já é um material que você disse, de teatro da inclusão. Você disse dessa dificuldade bibliográfica, dessa dificuldade de acervo. Aqui, esse bate-papo, essa aula, né, não deixa de ser um material concreto. E aí, para as próximas edições do festival, quero aí que a gente possa verticalizar mais e estar trazendo mais questões técnicas mesmo, né? E de repente, estar te colocando em atividades de ensino, aprendizado mesmo, concretas aí para educadores. Eu, assim, estou muito feliz de ter você aqui, de poder ter batido esse papo contigo. E teatro, né? Não preciso falar nada. Ai, Gláucia, eu que agradeço o convite. Assim, eu também sou muito fora da questão tecnológica, porque a gente viu o quanto a gente precisa gravar, né? Então, eu estou devendo. Eu sei que eu estou devendo algumas cenas, algumas coisas, mas eu vou começar também a ter essa preocupação de gravar, porque, assim, alguns momentos, né? Para a gente estar discutindo, estar avaliando, né? Estar analisando. Eu estou muito feliz, né? Fiquei muito feliz de ter participado do Festival Virtual da Apaixonados por Cultura, que eu amei esse nome. Quando você me convidou logo, eu falei, gente, que nome criativo! Amei! Estou muito feliz, Gláucia. Quero te parabenizar muito por essa iniciativa. Já tinha te falado, é uma coragem muito grande, sabe? Então, eu quero te parabenizar muito por essa ideia, por você ter continuado firme. Eu sei que você perdeu um parceiro, nós perdemos muito grande, né? O Huffer, que fazia parte, mas você continuou firme. Essa equipe maravilhosa, Guiomar na produção, divina, sabe? E a gente sabe o quanto é importante ter pessoas boas ao nosso lado, que comprem a ideia, né? Porque a gente sabe o quanto é importante essa rede de apoio. Quando a gente fala rede de apoio, em todos os sentidos. Sim. Né? É profissional, é emocional, e a gente necessita disso, né? E eu quero agradecer muito por ter sido lembrada, por participar desse festival. Eu estou aqui aberta para quem quiser bater um papo, me chama no Insta, a gente conversa. Sou uma pessoa assim muito aberta para a gente trocar ideias, para a gente vencer aí os desafios, que eu sei que não é fácil, né? Assim como eu também peço muita ajuda aos mestres que nós temos aí, aos grandes amigos e colegas, para a gente ir trocando ideias. Sou muito feliz, sou muito grata de ter todos vocês que acompanharam esse bate-papo comigo. A gente sabe que a gente fica um pouco nervoso, fala, né? Mas é sempre muito bom a gente falar de arte, a gente falar de inclusão, a gente falar de teatro, a gente falar de vida, de protagonismo. A gente precisa de protagonismo. Nós precisamos ser protagonistas das nossas vidas e os nossos alunos da vida deles e poder mostrar isso para toda a sociedade. Gratidão! Que delícia! Obrigada a vocês também que acompanharam conosco aí esse bate-papo fantástico com o Reni Trombi, em mais uma atividade do nosso Festival Virtual Apaixonados por Cultura. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada! Olá! Continue ligado na programação do Festival Apaixonados por Cultura. São 27 atrações, sendo 9 oficinas dos saberes, 9 apresentações artísticas e 9 bate-papos. Tudo feito para um público muito especial. Agradecemos sua presença virtual em nosso evento. Participe da arrecadação solidária para a APAI Rio Preto. Faça um Pix de qualquer valor para o CNPJ da entidade. Continue acompanhando nosso festival virtual Apaixonados por Cultura. Curta, comente e compartilhe esta iniciativa.